Boa noite, pessoal. É uma satisfação, Leandrigo Lima, aqui nesse podcast, mais uma vez, com o meu parceiro, irmão na fé, Lucas. Estou lembrando da gente lá na rádio, lá na Avenida Paulista, na Musical FM, né? Estávamos lá junto para o primeiro programa da Enriquecendo Vidas. E aqui estamos nós, creio que com certeza com o propósito de Deus, para estar passando a nossa experiência hoje como lojista, a nossa experiência como atendimento e contar um pouquinho da minha história, da história da Nova Aliança e você também falar um pouquinho da sua vida, um pouquinho da sua história. Agradeço a todos que já estão nos ouvindo, nos vendo pelo YouTube, e eu creio que esse programa da Nova Aliança vai alcançar não só os corações, mas também as pessoas que estão ouvindo vai entender e vai ganhar conhecimento na experiência que nós vamos trocar nesse momento aqui. Então eu passo já a palavra para você, Lucas. Fala um pouquinho de você, um pouquinho da sua família, fala um pouquinho por que nós estamos aqui hoje. E eu creio que tá passando um filme, né? Na minha mente e na sua também. Como dissemos, o primeiro programa que eu tive na minha vida foi ao seu lado. E eu creio que Deus tem um propósito grande nesse momento com nós. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão vendo esse podcast. Boa noite, Leandrigo. Para mim, como você disse, é uma alegria, né? Nós começamos junto o podcast lá na Paulista e hoje estamos iniciando mais um, e tudo isso eu vejo a mão de Deus. Né? Eu me chamo Lucas Cordeiro, sou vendedor da Nova Aliança e eu tenho certeza que Deus nos trouxe aqui para um propósito, para algo maior. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nós estamos aqui hoje é porque Deus ele tem algo diferente para fazer nas nossas vidas, né? Sim. E nós vamos falar aqui sobre vendas, sobre propósito, sobre atendimento, sobre ser verdadeiro com o cliente, porque o símbolo da Nova Aliança é o símbolo da verdade, da honestidade. Nós não trabalhamos com engano, nós trabalhamos como o nosso Cristo trabalhou. Amém. Com a verdade. Então é uma alegria estar aqui com você, uma alegria estar participando desse podcast. Eu tenho certeza que vai agregar em muitas vidas, principalmente na nossa. Amém, amém. Então você que está chegando, você que está nos ouvindo, agradeço, chama a família, chama todo mundo que gosta de carros, e tem gente que não gosta de carro, mas gosta de pessoas, né? Como diz o AI hoje, que está de vento em polpa, ele fala que não é sobre carros, mas sobre pessoas, e eu concordo exatamente isso com ele. Eu vou falar um pouquinho de mim, bem rapidinho, daqui a pouco a gente já vai começar a trocar experiências, e eu creio que todos que estão nos ouvindo vai ganhar, como eu disse, sabedoria na hora de estar comprando seu carro, na hora de estar vendendo seu carro também, porque tudo tem os dois lados da moeda, né? E eu mesmo já comentei com o Lucas esses dias, eu tinha um entendimento que a maioria dos lojistas, nossa, quer ganhar muito dinheiro, quer passar os outros, algumas pessoas para trás, acho que esse daí não é legal, mas hoje nós estamos desse lado e a gente vê os dois lados da moeda, né, Lucas? Lógico que tem sim, infelizmente, aquele profissional que é mal intencionado, tem sim, infelizmente, como em todo o mercado, aquele profissional que faz coisa errada, que abaixa a quilometragem, que faz coisas que não são legais para o cliente final, e isso a Nova Aliança repudia, isso a gente repudia, mas também tem o lado do cliente, às vezes, que ele deixou o carro dele lá na loja com uma troca, pegou um outro carro e aí aparece uma luz no painel por um combustível errado e ele já liga para a loja querendo um retorno a algo, nada mais do que normal, mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje como eu estou desse lado, eu vejo também que nem tudo são flores e a gente quer exatamente passar essa experiência para todos aqueles que estão nos ouvindo. E meu nome é Leandrigo, vou contar um pouquinho da minha história, eu vim do Jardim Sabiá, em Cotia, e com 4 anos de idade eu perdi meu pai num acidente de carro. E ali eu vi que não é
é algo que minha mãe, como eu posso dizer, minha mãe era totalmente dependente financeiramente do meu pai, né? E minha mãe não teve nem como posso dizer, ficar chorando o luto, porque nós éramos naquele momento em 3 irmãos. Era o Leandro, o mais velho com 5 anos de idade, eu com 4 e o outro com 23 dias. Então vocês imaginam como pode ter sido duro naquele momento para minha mãe, principalmente, com 3 filhos pequenos e tendo que trabalhar já na segunda-feira, né? Porque não teve como segurar o luto, ficar chorando pelo luto. E naquela época, lá no Jardim Sabiá, em Cotia, quem conhece aquele bairro sabe, minha mãe começou a fazer pão doce, pão salgado, pão caseiro. E ali eu aprendi, desde pequena, como lidar com as pessoas, como conversar, como comprar e vender, como lidar com dinheiro. Naquela época não tinha Pix, não tinha nada, né? E outra coisa que eu aprendi, porque desde o começo, o carro, desde criança, está na minha história, né? Por quê? Porque ali era uma Kombi, 1982. É só vocês imaginarem o seguinte, se hoje, em 2026, uma Kombi não tem segurança, imagina em 1981, 1982, como que era isso, né? Então, um dos princípios que eu tenho, quando eu comprei essa loja no começo do ano, nós entramos lá em 5 de janeiro, para falar a verdade, que foi o primeiro dia útil de 2026, tinha uma Kombi lá do antigo dono e eu falei para ele, você consegue levar esse carro para mim? Porque eu não trabalho com moto, não trabalho com Kombi, não trabalho com carro que não tem o que? A segurança para o meu cliente, para minha família. Porque quando você vai comprar um carro, você não está comprando só o carro, você está comprando o automóvel que vai levar a sua família do ponto A para o ponto B. Então, uma pergunta que eu faço para mim, para o Lucas, para todos que estão nos ouvindo é: quanto vale a vida da sua família? Quanto vale a vida do seu filho, a vida do seu pai, da sua mãe? Quanto vale a sua vida? Então, a primeira dica que eu tenho para mim, para vocês que estão nos ouvindo e para todos é: não vá só pelo preço do carro. Analisa, estude um pouco primeiro aquele carro, se ele tem segurança, se ele vai levar realmente a sua família, você, aonde vocês querem, do jeito que vocês querem, né, da forma mais segura. Porque, infelizmente, o carro que não tem segurança, ele, na verdade, ele tem que ser deixado de lado. Então, uma das coisas que eu tenho lá na loja, um dos princípios que eu tenho é: o carro é de segurança? Se o carro não é, então eu não queria ter, eu não quero ter. Tem alguns carros que a gente sabe que tem a nota de segurança baixa, então eu procuro naquele momento não ter esse carro. Pode acontecer? Pode acontecer, mas se depender de mim, um carro sem segurança, como o Kombi, por exemplo, nada contra quem tem Kombi, né? Mas como eu já tive uma dor nesse momento, como eu já tive uma dor, né, que faz parte da minha vida, da minha família, esse carro, sinceramente, uma moto também, que a gente sabe, infelizmente, que é muito perigoso, esses carros eu não vou trabalhar, porque eu tenho certeza, né, que Deus já colocou no meu coração que nem tudo é a parte financeira, nem tudo é quanto você vai pagar no carro, porque é um combo bem maior. Quando você vende um carro, é um sonho de uma família. E eu gostaria já de perguntar para o Lucas, quais as experiências que mais chamaram a sua atenção nesses 6 meses? O que você leva de positivo, de negativo também? O que você acha que aconteceu? Isso daqui foi legal, isso não foi tão legal. Passa um pouquinho da sua experiência. Eu falo desses 6 meses, né, Lucas, que você tem 6 meses lá conosco, na Nova Aliança, mas você também já vem de uma linhagem como vendedor de outras lojas, de outras, vamos dizer, você já vem de outros lugares, de outras lojas lojistas, digamos assim, trabalhou já há um bom tempo. Então passa um pouquinho para nós. Você tem mais experiências com lojas do que eu, mas passa um pouquinho para todo mundo que está ouvindo o que é esse ramo, como quais os desafios de todo dia, né, com o cliente, com os carros. E eu creio que Deus vai estar te usando agora para estar falando com todo mundo que está nos ouvindo. Amém, Leandrigo. Como você disse, eu comecei a trabalhar com um carro, eu tinha 16 anos de idade.
E não comecei vendendo, comecei lavando. E hoje você tem Hoje eu tenho 35 anos. meia vida, né? Meia vida Meia já. vida. Meia vida. Meia vida. E comecei lavando o carro. Então, eu comecei a pegar gosto por carro, por venda, logo cedo, com 16 anos, né? Eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. E então, a minha vida era essa. Era a loja e a escola. E eu comecei lavando o carro e observando o vendedor vendendo. Porque nós precisamos estar sempre observando o que está acontecendo no nosso redor. É assim que a gente adquire experiência. E eu observava ele vendendo. E às vezes ele saía da loja e eu ficava na loja e chegava cliente. Então o que ele fazia, eu repetia. E começou a dar certo. E fui crescendo ao ponto de chegar um dia que eu virei um vendedor. Ô, glória. E quando eu comecei a vender, e é interessante que cada venda é uma experiência diferente. Cada cliente é diferente um do outro. E o que mais me chama a atenção na venda é o atendimento. Porque antes de você vender um carro, o cliente compra a sua imagem. Compra a sua história. Ele quer saber quem você é por trás da venda. Ninguém compra de quem não conhece, ninguém compra de quem não confia, ninguém compra de quem não gosta, né? Sim. Então, antes de você vender o carro, você se vende. Você passa a confiança para o cliente. O cliente, como você disse, não vai comprar de quem ele não confia. Por que tem muitas pessoas que perdem vendas? Porque no começo da venda ele já não passa confiança para a pessoa. Ele não passa o que realmente o carro é. Eu já vi muito acontecer isso. O vendedor, ele sabe que aquele carro tá com problema e ele tenta empurrar aquele carro. Para você entender, quando nós estamos vendendo um carro, não é só uma venda. Se você vende um carro que está ruim para uma família, você não está apenas vendendo um carro ruim, você está mexendo na estrutura de uma família. Ali tem horas de trabalho, horas de suor daquela família, né? Então não é apenas um carro. Você está mexendo com a estrutura de uma família. Porque às vezes a família está comprando aquele carro porque tem um filho que é doente. Porque tem uma necessidade grande. Então você apenas não está vendendo um carro. Você está vendendo uma necessidade para aquela família. Eu sei que carros usados, eles vão dar problema. Mas a gente precisa estar ali não apenas quando a gente vende, mas depois que a gente entrega o carro. Que é o principal. É o principal. Que é o principal. Então, que é o pós-venda. A gente teve uma experiência quando nós abrimos a loja de um cliente meu que veio de Itapecerica da Serra para Vargem Grande. E eu mandei a foto do carro para ele, ele falou assim: esse carro é bom? Eu falei: esse carro é ótimo. Ele não veio nem andar no carro. Ele comprou pela confiança que ele teve em mim, por conhecer. Ele compra você, não um carro. Comprou o que eu passei para ele. Então isso é interessante por quê? Porque você vê o fruto da honestidade. O fruto da honestidade. Você vai ver que Jesus ele foi um dos melhores e maiores vendedores que existiu. Por quê? Porque ele era verdadeiro. Jesus não enganava ninguém. Jesus, ele era verdadeiro. E o que mais vende hoje é a verdade. A verdade é forte, hein? Ela se vende sozinha. O carro às vezes nem é tão bom, mas se você ser verdadeiro com o cliente... Ser claro com o cliente, claro. Né? O que eu vejo hoje com todo o tempo que eu trabalhei em loja? Eu via muito a pessoa tentando empurrar o carro na pessoa, sabendo que aquele carro não é um carro bom, não está bom, e ele visando o quê? O bolso. E como diz um grande lojista, não é sobre o carro, é sobre o relacionamento com a pessoa. É sobre o que vai acontecer depois da venda. É sobre aquela família. É sobre você vender algo que você sabe que vai estar agregando na vida daquela pessoa. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, não era sobre o lugar que ele estava. Não é sobre a fama que ele tinha, porque Jesus tinha fama. Aonde Jesus chegava,
a fama dele ia, chegava primeiro do que ele. Quando Jesus chegava em um lugar, a fama dele já tinha chegado. As pessoas ouviam falar, aonde Jesus estava tinha uma grande multidão. Então, quando Jesus chegava em um lugar, a fama dele chegava primeiro. O nome dele chegava primeiro do que ele. As pessoas já conheciam. Já conhecia ele. Já tinha escutado e agora queria ver com seus próprios olhos. E o que ele fazia? Não era sobre o lugar. Era sobre um sentimento que ele tinha. E qual era o sentimento? O sentimento de ajudar. De multiplicar na vida das pessoas. Você vê que na multiplicação dos pães, 5.000 homens, fora crianças e mulheres, 15.000 pessoas. Sim. Jesus, eles estão ouvindo Jesus há dias. Sim. Não tem nada para eles comerem, o que eles fazem? Jesus fala assim, dá uma coisa para eles comer. Senhor, não tem o que comer. E Jesus não podia despedir eles de mão vazia. Era Jesus fazendo para eles muito mais do que eles queriam. Entregando para eles. É a mesma coisa na venda. Nós precisamos entregar para o cliente muito mais do que ele veio buscar na loja. Um relacionamento. É entregar mais do que foi procurado, do que foi... Eu faço questão, sempre falo pro Lucas, sempre falo pra minha esposa também. Depois que entregou o carro, sempre tem que ter algo depois, né? Sempre minha esposa prepara muitas vezes uma cesta, um brinde, algo, porque é você entregar mais do que você foi chamado para aquilo. E algo interessante que o Lucas falou sobre Jesus, sobre multiplicação, e é algo que eu tenho guardado um pouco dentro de mim, mas as pessoas que estão lá no dia a dia sabem, né? E os clientes sabem. Nenhum carro na Nova Aliança sai sem ser orado e ungido naquele lugar. Porque foi um propósito que eu tenho com Deus. Todos os carros vendidos naquele lugar, todos os carros vendidos na Nova Aliança será ungido e será orado para quebrar qualquer seta do inimigo. E eu creio que cada quilômetro das pessoas que comprarem na Nova Aliança, cada quilômetro rodado no carro será quilômetro de prosperidade quando ela for trabalhar. A cada quilômetro de passeio da família que comprar um carro na nossa loja será passeio de felicidade. Amém. E a cada curva será curva que Deus irá fazer aquela curva perigosa para ela, que Jesus estará quebrando todo o mal, toda a seta do inimigo, qualquer homem que vier para roubar, o homem maligno que vier. Então vai ter livramento. Por quê? Porque tem um propósito de cada carro naquele lugar. Além disso, você que já comprou, você que vai comprar ainda, que vai atrás de um carro através da nossa equipe, através da Nova Aliança, eu queria deixar algo também para você saber. Eu não quero filmar, eu não fico mostrando qual casa, né? Porque acho que isso quem fazia era o Gugu em 1990 para ter audiência, né? Mas eu tenho uma frase para o Lucas, desde que nós começamos, que é assim: a cada carro vendido, uma casa abastecida. A cada carro vendido lá na Nova Aliança tem uma casa abastecida. Porque nesse momento, infelizmente, tem pessoas passando fome, famílias passando necessidade. E esse propósito que eu tenho é exatamente algo que Deus tocou no meu coração, como o Lucas falou, para multiplicar na vida das pessoas. Então, para você que sabe, que é cliente, que já foi cliente, que vai ser cliente da Nova Aliança, que você saiba que a cada carro vendido tem uma casa abastecida naquele lugar. Porque como é o slogan, né? Slogan nosso Nova Aliança, uma aliança com Deus, uma aliança com você. Então, eu não posso estar usando o nome de Deus pregando uma coisa e vivendo outra. Então, abaixar a quilometragem, sabe? Essas coisas que o carro leilão e não fala pro cliente que é de leilão, esquece, isso você não vai ter na Nova Aliança. Eu quero até contar uma experiência que eu tive aqui, depois eu vou pedir pro Lucas também contar alguma experiência que ele já teve na loja, ou até em outras lojas, não precisa falar o nome, lógico, né? Mas eu vou falar uma experiência que eu tive aqui há exatamente 10 anos, mais ou menos.
não era lojista na época, eu era comerciante de um outro ramo, e eu deixei um carro, eu tinha um sócio que era meu irmão, e eu deixei um carro numa loja conhecida lá da nossa cidade. E o que acontece? Combinei com ele, eu lembro como se fosse hoje, os valores. O carro era 53 na tabela, eu combinei com ele 47 mil, que eu poderia vender até por 47 mil, e ficava 3 mil, que eu acho que era 5 ou 6% que ele cobrava, nada mais do que justo, nada mais do que lícito, porque para vocês que não sabem, o comerciante, o lojista tem que dar 3 meses de motor e câmbio, como eu comentei no comecinho, ligou uma luz, o cliente já liga, a gente tem que dar o suporte, então nada mais do que justo e lícito. Tem nota fiscal, tem colaborador, tem a água, a luz, aluguel, tem a comissão do vendedor, então nada mais do que justo do cliente que deixar um carro em consignação ter a parte da loja, né? E naquela conversa, eu costumo dizer muito pro meu filho que é tratado não é caro, né? E que palavra de homem não faz curva. Então nós combinamos lá 50 mil reais no carro, 3 mil seria dele, então eu poderia vender o carro até por 47 mil. O cliente também que comprasse também estaria ganhando, porque estava 53 na tabela, e ótimo. O que aconteceu? 15 dias depois de eu colocar o carro lá nessa loja, o lojista conhecido na nossa cidade me ligou e falou, chamou o meu nome, na época era o apelido Xalala, depois Deus fez uma história na minha vida, mas enfim, nesse momento eu não seguia Jesus, e eu lembro que ele me ligou e falou, Xalala, tive uma proposta aqui, consegue vir aqui ao vivo pra gente se falar? Eu falei, claro. Fui lá e ele me falou, olha, o cliente mandou 42. E aí ficaria 3 para mim, 45. O que você acha? Eu vi que era uma proposta baixa, mas era um carro um pouco difícil para ser vendida. Eu falei, quer saber? Falei pro meu irmão, falei, vamos vender? Vamos vender. Na minha cabeça, vendi por 42 e vendi por 45, o carro 42 meu, 3 pro lojista, nada mais do que justo. O que aconteceu? 15 dias depois, passado 20 dias depois, não lembro agora, eu encontrei a pessoa que comprou o carro. Ele estudava comigo, papo vai, papo vem. Ele entrou no assunto do preço, do valor, e ele pagou, Lucas e todo mundo que está nos ouvindo, 58 mil reais no carro, ou seja, ficou 16 mil reais pro lojista. Então, é um compromisso que eu tenho com você, da cidade de Vargem Grande Paulista, Cotia e região. Essa dor que eu tenho, essa dor que eu tive, vocês não terão. Na Nova Aliança, o que é tratado não é caro. Palavra de homem não faz curva, ainda mais a palavra de homem de Deus, né? Porque se eu prego algo, eu tenho que viver algo. Então, lá você não vai ser enganado. Essa dor que eu tive há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás mais ou menos, você que deixar o carro lá com a gente em consignação, você não terá. Então esse é um dos compromissos que nós temos, né, Lucas? Sim. Porque o cliente que estiver lá, você pode ter certeza, ele não vai ser enganado. Pode acontecer coisas como já aconteceram esse ano? Pode, né? Mas você pode ter certeza que tudo vai ser conversado e vai ser às claras. Porque, infelizmente, isso aconteceu comigo, e essa dor que eu tive, o meu cliente, quem confiar na Nova Aliança, não terá. Então, Lucas, eu só tenho que agradecer, na verdade, né, por esses 6 meses. A gente está completando 6 meses e essa experiência que a gente está tendo é muito rica, né? E comenta mais alguma coisa. Eu queria que você puxasse aí da sua cachola algo mais que te chamou a atenção de 6 meses. Nós já vivemos algo, né? Como era também a sua vida. Eu lembro que você comentou até ano passado, e eu creio que Deus abriu uma porta para a sua vida particular, financeira, familiar também nesse lugar, e esse propósito Deus já falou com a gente, né? Vai ser algo lindo, maravilhoso. Só para contar também, antes de você falar, como que nasceu a Nova Aliança, eu gostaria de estar participando isso para você, compartilhando isso com vocês também.
Eu também, assim como o Lucas, eu lavei carro de 14 aos 16 anos de idade, lá no Autoposto 45, no centro de Vargem Grande Paulista. E lá eu sonhava também em já ter algum carro, né? Porque era na época ali de 92, 93, e eu realmente lavava carro, um mais bonito que o outro, era no começo ali dos anos 90, e saía aqueles GTI, GTS, Paraty GLS, Escort XR3, e ali também o garoto muito jovem sonhava muito. Mas enfim, como nasceu a Nova Aliança? Eu, no começo, tinha uma locadora, só que Deus já estava falando comigo há algum tempo que ia me mostrar um novo caminho, uma nova história, e na mesma área, mas era um novo caminho, uma nova história. E eu fui ali conversar sobre uma conta de luz na imobiliária chamada Xavier Imóveis, ali da nossa cidade de Vargem Grande Paulista, e ele acabou oferecendo a loja, né? Se eu tinha vontade de montar uma loja lá, a princípio eu falei, pode até ser, mas eu vou pensar. E o tempo passou, eu comentei isso com a minha esposa, e ele ali, no papel dele, claro, de corretor de imóveis, de 10 em 10 dias ficava me ligando, e aí um certo dia ele falou, o contrato tá pronto, você vai assinar ou não? Porque uma semana antes eu tinha passado os documentos para ele, mas sabe quando você não tá certo, quando você não tá convicto? E aí eu nem comentei mais com a minha esposa e eu comecei a orar. Passou uns 10, 15 dias mais ou menos de quando ele falou que o contrato estava pronto. Ele me ligou e falou, e aí, você vai querer ou não? Se não, fica em paz, vou oferecer para outra pessoa e tal. E aí eu lembro que era num sábado. No domingo eu fui pro culto. E aí tinha um varão que foi dar a palavra na nossa igreja nesse domingo, um pregador de fora, e eu sei que veio um rapaz que estava acompanhado com ele, um irmão na fé, e eu sei que ele chegou, foi orar para uma pessoa que estava do lado, uma mulher que estava do lado, e ele chegou para mim e falou assim, eu vejo uma caneta, e eu vejo um papel, pode assinar que eu tô no negócio, pode assinar que eu vou prover tudo, pode assinar que é meu, que eu estou na frente do negócio. Eu falei, meu Deus do céu, era um contrato que estava para mim assinar uns 15 dias, e naquele momento Deus falou que era para mim assinar, Lucas. Então, o que fazer, eu sei que eu saí daquele culto, na mesma hora eu liguei, um abraço pro Xavier Imóveis, eu liguei para ele e falei, cadê o contrato? Ele falou, tá lá na minha mesa. Eu falei, amanhã eu vou lá. Como é que não vacina, gente? Como é que eu não vou assinar, Lucas? Não tem como, né? Então tem experiências que já aconteceram, né? E que marcam e não tem como. A Nova Aliança começou com o carimbo de Deus. Exatamente. E você falando dessa experiência que você teve, eu tive uma experiência também com essa mesma loja que você teve. Eu trabalhava em outra loja e eu comprei um Fox dessa mesma loja, e um casal de amigos vieram na loja e gostaram do carro. Eu vendi o carro para eles e eles foram fazer o laudo de transferência no carro. O carro, quando chega na loja, eu lembro até hoje a quilometragem, 168 mil quilômetros. Tem coisas que marcam, né? Esse marcou. Eu lembro até hoje a quilometragem, estava com 168 mil quilômetros. E eles foram fazer o laudo de transferência. E quando eles fizeram, voltaram na loja. O carro, no laudo, o último laudo, estava com 220 mil. Abaixaram mais de 50 mil quilômetros a quilometragem do carro. Senhor amado. Eles me entregaram um laudo e aquele carro eu tinha comprado fazia 2 dias. Eu mostrei de quem eu comprei, o dia que eu comprei, que o carro tinha acabado de entrar na loja, e por ter amizade e eles confiarem em mim, eu consegui vender um outro carro para eles e devolvi esse carro para essa loja. Qual que é a diferença da Nova Aliança? A gente abaixa o preço e não abaixa a quilometragem. A exemplo, nós temos uma estrada lá 2022, Sim. com 280 mil quilômetros. Sim. A tabela é 72, nós vendemos por 62, 10 mil abaixo da tabela. Como eu disse, eu tinha uma locadora antes de entrar na loja física, né?
e tinha um espinho, eu lembro, com 287 mil reais. E eu fazia os vídeos junto com a nossa equipe, o Onix também, eu lembro que tinha um Onix, e eu falava, quilometragem alta, preço baixo. Eu não tenho o que esconder, eu não tenho o que mentir, eu não tenho o que fazer diferente a isso, né? Então, quilometragem alta na Nova Aliança, preço baixo. E é assim que tem que ser. E você vai ver que a gente tinha 6 Onix lá com a mesma quilometragem praticamente. Aproximadamente 280 mil quilômetros. Nós vendemos 5 Exatamente. com a quilometragem alta, mostrando para o cliente. Sendo correto, sendo sincero, claro com o cliente. Porque quando a gente é claro com o cliente, quando a gente é honesto com o cliente, a gente não tem com o que se preocupar. A gente deita a nossa cabeça no travesseiro tranquilo. Porque a gente sabe que estamos sendo transparente com o cliente. O cliente sabe o que ele está comprando. Ele não vai sair com o carro lá de um jeito e quando ele for fazer um laudo de transferência vai estar outra coisa. Não, é o que está lá. A gente abaixa o preço, mas não abaixa a quilometragem. Exatamente. Nova Aliança é um símbolo de honestidade. Amém. Nova Aliança é um símbolo de você chegar lá, entrar Confiança. lá, de confiança. Então, não aqui falando mal de outros lojistas, cada um sabe da sua vida, do seu trabalho, mas a Nova Aliança é e continuará sendo uma referência de honestidade. Eu creio que veio para mudar a história, né, da cidade de Verdenense Paulista como lojista, não por mim, né, mas em nome do Senhor Jesus, e o nome dele vai ser glorificado. Tem algumas experiências que já aconteceram nesses 6 meses, digamos assim, que não tem como esquecer, né? E eu lembro que eu comprei um HB20 de uma empresa, e aí me deram um laudo, eu confiei no laudo e vendi para o cliente final. O que aconteceu? O cliente final foi fazer a cautelar, né, a transferência a vistoria de transferência em uma cautelar independente, nada mais do que justo, e quando ele foi fazer, ele voltou e falou, olha, esse carro está assim, 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 assado. Qual o meu erro ali? Em ter confiado no laudo que me entregaram. Então, para você lojista que está começando hoje, né, para você cliente que está indo procurar um carro hoje, faça o seu laudo particular. Se você tem dúvidas, faça o seu laudo de transferência particular, porque aí você vai saber exatamente a quilometragem, se tem apontamento aquele carro, se não tem. O problema não é ter apontamento, Lucas. O problema é você vender para o cliente sem ele saber. O problema não é ter um carro de leilão. Nós temos um HB20 de leilão. O problema é o cliente comprar sem ele saber que tem passagem para o leilão. Até porque se ele compra um carro de leilão, muitas seguradoras não vão fazer o seguro completo. Exatamente. E algumas financeiras não financiam. Exatamente. Então você vai estar sendo claro com o cliente, ele está comprando uma coisa que ele sabe. Exatamente. Que ele está comprando. E nessa situação que aconteceu, na hora eu falei, eu lembro que nós levamos num funileiro também, teve uma situação no teto, eu falei, não, você vai devolver. Só que teve um problema. Ele financiou esse carro. E banco, vamos ser sinceros, não perde tempo para ganhar dinheiro, né? Não brinca para ganhar dinheiro. Então eu lembro que esse cliente ele financiou 60 mil reais. Em 3 dias o boleto de quitação veio para 66 e alguma coisa, quase 67 mil reais. E quem ficou com esses 6 mil, 7 mil reais de prejuízo? A loja. Mas o pior, né? Ninguém trabalha para perder dinheiro, ninguém trabalha para rasgar dinheiro, mas o pior, não sei se você concorda comigo, Lucas, não foi a perca dos 6, 5, 6, 7, poderia ser 10 mil reais, foi a perca da confiança do nosso cliente. E isso porque eu cumpri, né, com ele como homem, como comerciante que eu creio que tem que ser, em estar quitando aquele carro, né, quitei o carro o nome dele, devolvi, vamos dizer, acho que ele tinha dado uma entradinha também, devolvi a entrada dele
Então, quem ficou com prejuízo? A loja. Mas o que aconteceu? Qual foi o problema? Que eu confiei no laudo que me deram. Mas assim, o problema não foi nem perder o dinheiro, que ninguém está aqui para perder, todo mundo que trabalha, claro, está aqui para sustentar a família, está aqui para ganhar, porque a gente precisa levar o pão para cada dia, mas o problema foi a confiança, porque esse cliente provavelmente não vai comprar mais com a gente. Você perdeu que não tem preço. Exatamente. Provavelmente ele não vai comprar não. E isso porque eu fui correto, isso porque eu assumi todas as responsabilidades, não deixei ele no prejuízo. Até se ele ouvir isso daí, ele pode até comentar como que foi, como que não foi. Então, tem histórias que marcam, e eu gostaria de deixar claro que, para quem está começando, não é só vitória, tem derrota também, como aconteceu nisso daí. Inclusive, nessa época, eu lembro que alguém veio falar para mim, porque na internet hoje, infelizmente, tem muito golpista. Só que se você estiver na internet com o seu CPF e saber vender nos carros, você não tem responsabilidade de quase nada. Você não tem responsabilidade de 3 meses de câmbio, de motor ou qualquer outra situação que venha acontecer no carro. Normalmente o cara compra e vende, vamos dizer assim, particular, ele não paga imposto, não tem que pagar aluguel. Só que tem uma situação. Ele vai ganhar o dinheiro dele, que é honesto também, só que... E o legado que nós temos que deixar? Né? Eu sempre falo para o Lucas que a Nova Aliança veio e é a marca que a gente tem que trabalhar. Eu não estou vendendo carro, eu estou vendendo tudo que há dentro da Nova Aliança. Então, eu até falo para ele, né? Até no começo eu lembro que ele me perguntou, os meus irmãos também me perguntaram, você não posta carro? Hoje eu postei um. Dá para contar nos dedos. Eu acho que se foi 5 durante 6 meses, foi muito. E aí os meus irmãos já me questionaram isso, você também, no comecinho, por que você não coloca carro para vender? E eu falo para as pessoas, eu não quero vender os carros para as pessoas. Eu quero trabalhar a marca, passar conteúdo que possa ajudar as pessoas a comprar esse carro. E aí o jogo muda, Lucas. Porque aí as pessoas vão começar a querer comprar o carro da Nova Aliança. Começar a querer comprar o carro que eu estou, vamos dizer... colocando conteúdo, começar a comprar o carro que você tá lá, e aí o jogo muda, porque aí não é a Nova Aliança que está vendendo o carro para o público, é o público que está querendo comprar o carro da Nova Aliança. E aí a história é diferente, a conversa é diferente, até o preço a gente pode falar que pode ser diferente, porque quando você tá louco para vender algo para alguém, não é só carro, não, é casa ou qualquer coisa. Quando você tá louco para vender algo para alguém, o preço é uma coisa, a conversa é outra, a qualidade é outra, o jeito é outro. Agora, quando alguém quer comprar algo seu, aí o jogo muda. Então é isso que eu quero passar um pouco para o público também, para os nossos amigos comerciantes, não só lojistas, mas também de outras áreas, porque quando o cliente chega, eu costumo falar lá para todo mundo que está com a gente, que em vez de falar de carro primeiro, acolhe a pessoa, dá um café, uma água, conversa sobre a família, conversa a necessidade do cliente primeiro, se conecta com ele primeiro, tenta entender. Quantas vezes, né, Lucas, você pode falar melhor do que eu, quantas vezes, eu quero deixar claro um agradecimento aqui para o Lucas, porque ele é muito proativo, e quantas vezes o cliente vai atrás de um carro e sai com outro. Por quê? Porque você atende, você acolhe, você tenta entender o problema dele primeiro para atender, né? Você só não vai empurrando o primeiro carro que esteja lá. Então, várias histórias, né, Lucas, que já tivemos lá em 6 meses, que se a gente contar, eu creio que a gente poderia ficar até a meia-noite aqui, mas experiências que a gente pode estar passando para as pessoas. E eu estou muito feliz, e eu creio que você também, nesse dia a dia da loja. A Nova Aliança, o interessante é que o que eu vejo nesse ramo, e nós temos procurado estudar sobre isso, né? Que é de servir o cliente. Servir é a melhor coisa que tem. Você vai ver isso no ministério de Jesus.
A colher tem essa função, né? Servir. Só servir. E você vai ver que a árvore frutífera, ela não se alimenta da própria fruta. Ela gera fruta para servir os outros. Ela mesma não se alimenta da fruta. Jesus servia. Por quê? Porque ele entendeu, ele sabe que o maior ministério é servir. E quando um cliente entra na nossa loja, nós precisamos não olhar ele como um cliente apenas, mas olhar ele com um olhar de eu vou servir ele. Eu vou entregar o meu melhor para ele. Eu vou servir ele como eu gostaria de ser servido. E por isso que a maioria dos nossos clientes que compram com a gente tem indicado outras pessoas. Volta e indica, né? Volta e indica. Por quê? Porque não é sobre o carro. É sobre quem está entrando na loja. A palavra é fácil, né? Mas é tentar fazer um serviço de excelência, né? Excelência. Como você gostaria de ser atendido? Como você gostaria de escolher um carro se fosse nós no lugar do cliente? Pessoas que entram lá que, na Nova Aliança, que é o primeiro carro da vida dela. E se ela fizer uma má compra, ela vai lembrar disso pro resto da vida. Então, não é sobre a compra do carro, é sobre a experiência que ela vai ter na compra do carro. É sobre aquilo que a gente vai entregar para ela. Sim. E aí, a pergunta que nós temos que nos fazer, o que eu vou entregar para ela? Será que nós vamos entregar o que aquela mulher entregou para Jesus? Será que eu vou entregar o melhor que eu tenho? Então, hoje nós vemos em 6 meses de Nova Aliança, eu creio que nós já estamos beirando em 6 meses 70, 80 carros vendidos já praticamente, bastante carro. E as pessoas têm voltado. Tem indicado? Tem indicado. Então isso o nosso cliente, como a gente sempre fala, é o nosso melhor vendedor. E ele vai indicar a Nova Aliança. E nós aprendemos isso, né? Aprendemos isso no curso que nós estamos fazendo, né? Sobre vendas, e nós vamos ver que isso é interessante porque a entrega, Jesus fala isso, melhor é dar do que receber. O que nós aprendemos com isso? Quando eu sirvo o meu cliente bem, quando eu entrego o melhor para o meu cliente, você pode ter certeza que eu vou receber o melhor dele. Nossa. E é engraçado você falar aí sobre experiência. Esses dias eu ouvi algo, até compartilhei com você, e você falou, nossa, a gente tenta buscar conhecimento, não só para crescer como loja, mas para crescer, para atender o cliente, como você disse, de servir o cliente, né? E esses dias eu estava acompanhando um rapaz que eu gosto muito sobre vendas na internet, no Insta. Não sei se eu posso falar o nome dele aqui não, mas é o Marcelo Ortega. Ele não me conhece, mas um abraço para você, Marcelo. E ele tava falando uma experiência que ele teve lá no Rio de Janeiro. Ele perdeu o voo, bravo, falou, não tenho o que fazer, a diária do hotel já se foi, eu vou lá pra praia. Foi lá pra Copacabana. E aí ele falou que chegou num quiosque lá, num lugar lá, e sentou. Ele tava com mais umas 2 ou 3 pessoas. Nisso passou um garoto, um adolescente, e começou a jogar água, a regar todos os pés das pessoas que estavam na mesa dele. E ele achou aquilo interessante, só que ele não tinha pedido, não tinha nada. E esse garoto também começou a fazer nas mesas do lado. E ele parou e começou a olhar aquele sol rachando mamona 40 graus lá no Rio de Janeiro. E aí ele foi e fez, o garoto foi e fez um rastro com a água. Fez um rastro de uns 10, 15 metros e chegou aqui. Aqui estava a banca, creio, do pai dele, da família dele. E aí o Marcelo explicou pra gente o que era, pra quem tava ouvindo. Ele falou assim, água de coco tem tudo quanto é lugar, mas é a experiência que vai fazer o teu cliente estar na sua loja. Carro tem tudo quanto é lugar,
Casa tem tudo quanto é lugar. Restaurante tem tudo, qualquer cidade, tem tudo quanto é esquina. Mas qual é a experiência? Nossa, isso é muito forte, Lucas. Qual é a experiência que você vai fazer o seu cliente sentir dentro da sua loja, dentro do seu comércio, dentro da sua loja de roupa, dentro do seu lugar que você trabalha, que vai fazer ele voltar a te indicar? Eu achei aquilo incrível, é um exemplo. E eu, como você, estamos tentando implementar isso na Nova Aliança. Sim. É fácil? Não é. Mas que o nosso cliente esteja a experiência que ele não teve em nenhum outro lugar para ele voltar na nossa loja, nem que seja para tomar um café e falar verdadeiramente essa loja prega o que vive e vocês oferecem sim carros bons. Tem problema em alguns carros, porque carro usado vai ter problema, mas você não foge e você assume as suas responsabilidades. E a experiência que eu tive nessa loja é uma experiência que eu vou indicar para as pessoas. Essa experiência, esse contato, esse exemplo que ele deu, eu achei incrível. E eu quero levar para a gente um compromisso que nós temos com todos nós da nossa cidade e todas as pessoas que vierem ao nosso encontro, né, Lucas? Você vai ver que tem famílias que compram um carro com a gente e depois traz o tio, traz o filho para comprar. Exatamente. Então, a Nova Aliança não é uma loja de uma venda só. É uma loja de gerações. É uma loja tem uma linhagem. Vai ter que vir uma linhagem. Olha, quando eu lembrar de um carro, eu vou lembrar da Nova Aliança. Por quê? Porque ela tem história para contar. Hoje nós somos uma loja que estamos começando agora. Mas já vivemos experiências maravilhosas naquele lugar. Sim. Né? E Deus tem dado estratégia para nós lá, né? E pela misericórdia de Deus nós temos vendido, nós temos se conectado com os clientes, né? Nós temos se conectado e a venda ela vem na sequência de um bom atendimento. É consequência de um bom atendimento. E eu não tenho que ser vendedor só para vender. Eu tenho que ser vendedor depois que eu vendo. Então, isso que é interessante. Porque tem vendedores que ele só se preocupa no agora. Depois vira as costas. Depois, quando dá algum problema, ele fala assim, eu já vendi mesmo, o dinheiro já cai na minha conta. Vamos pro próximo. Não. O bom vendedor não é aquele que vende. É aquele que dá respaldo depois da venda. Sim. É aquele que assume qualquer responsabilidade que possa acontecer e vai acontecer. E olha que já aconteceram coisas lá que a vida não é fácil pro lojista, viu? Como eu disse, né, Lucas? Já teve coisas que nós falamos, será? Mas será que é erro nosso? Ou do cliente que pegou algum buraco? Ou da pessoa que comprou que infelizmente fez alguma coisa? Mas nós falamos, não, vamos fazer, vamos resolver, porque é o nome da loja, então tem coisas assim que você não tem certeza, mas você honra, nós honramos o que falamos, o cliente ficar satisfeito. O que acontece com muitos lojistas é eles olharem para uma família que entra dentro da loja, olharem para um filho que vai comprar um carro, um pai de família, e não olha para aquela pessoa como um cliente. Eles olham como um número e uma possibilidade de ganhar dinheiro. Eles não enxergam que ali tem um ser humano, que ali tem um trabalhador que acorda às 5 da manhã, pega um ônibus lotado e vai pro seu trabalho, sofre, às vezes se machuca no trabalho. E ele não tem esse olhar. Sim. Eles olham como uma possibilidade de ganhar lucro, de ter lucro. E, lógico, quem não quer ganhar dinheiro? Todo mundo quer. Todo mundo precisa. E é lícito, é justo, né? O que acontece com essas pessoas, Leandrigo, que olham para as pessoas como uma oportunidade de ganhar dinheiro? Eles não têm o sentimento que teve em Cristo. Jesus não olhava para as pessoas com um olhar de lucro. Ele olhava para as pessoas com um olhar de amor. O que falta hoje em muitos lojistas, vou falar de lojistas, que é o nosso ramo, é olhar para as pessoas com um olhar que ali tem um ser humano ali dentro. Ali tem um pai de família. Ali que trabalha, que soa, que faz hora extras. Que paga o carro ali muitas vezes com dinheiro contado.
Que é justo, sim, você ter seu lucro, mas Sim. seja claro com seu cliente. Então, por que a Bíblia fala assim que tem que ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo? De a gente olhar para as pessoas com olhar, eu vou servir. Eu vou entregar algo bom para essa pessoa. Valorizar Amém. o dinheiro daquela pessoa. É isso. E é isso que... um compromisso que nós, da Nova Aliança, temos com todos aqueles que visitarem a nossa loja. Um último toque aqui do meu lado nesse momento, porque eu quero também entregar a palavra da semana nesse primeiro podcast, é que, sim, tem lojista de confiança, temos lojistas que, sim, estão lá para servir, para fazer um bom trabalho. E como é importante você comprar, você que está nos ouvindo, comprar o carro em loja. Porque quando você compra particular, a responsabilidade acaba naquele momento. Você particular vender um carro para outra pessoa particular, a hora que ela virou a esquina ali, já não é mais com ela. Se der um problema no motor, se der um problema num câmbio, se der algum outro problema, ali acabou a responsabilidade de quem compra e de quem vende, acabou ali, né? E nós que estamos em loja sabemos que hoje mesmo aconteceu de o cliente me ligar falando que tem uma multa, que teve uma multa que veio em 2025. Agosto de 2025. Quer dizer, eu não sei quem tomou essa multa. Eu sei que nós, lojistas, vamos ter que pagar a multa para o cliente que tomou. E você que não está nos ouvindo, infelizmente, se você comprar particular, é claro que é lícito você comprar particular, mas se você comprar particular, você não vai estar respaldado com esses detalhes que acontecem. Infelizmente, apareceu uma multa quase um ano depois. 25 de agosto de 2025. E agora? O meu cliente, o nosso cliente comprou o carro nosso, ele vai ter que receber a multa, não tem como não receber, né? Então, deixando também claro aqui que sim, temos bons profissionais na nossa cidade, no nosso estado, como em qualquer área. Então, comece a acreditar mais naquele vendedor que te atende, vê se ele olha no seu olho, vê se ele tem princípios e valores, né? Eu creio que a Nova Aliança, como eu disse, é um propósito nosso, tem princípios e valores. Então, começa antes de comprar o carro naquela loja, em conhecer, em saber quem é o proprietário, quais são os princípios e valores daquela loja. Nós estamos falando bastante de loja de carro, mas é em qualquer outro segmento, né, Lucas? Concessionária também, né? Exatamente. Então, uma loja de roupa, um imobiliário, enfim. Quem são as pessoas que trabalham lá? Porque por trás de um CNPJ sempre tem um CPF. Então, eu creio que cada um de nós temos que nos conectar para saber de quem que é que a gente está comprando, né? E eu vou pegar esses últimos minutinhos para estar falando algo que Deus falou no meu coração. Eu creio que toda semana, ou eu, ou o Lucas, vamos ter uma palavra que Deus separou para a gente. E a palavra que Deus manda falar com você que está escutando. E eu creio que se pelo menos uma pessoa Deus me usar para estar falando, o propósito nesse lugar, nesse dia, já vai estar sendo cumprido. A palavra que Deus separou para mim neste lugar, nesse momento, está lá em 1 Reis 17. Eu vou estar lendo, quem quiser acompanhar pode acompanhar, mas eu vou estar lendo rápido para não tomar muito tempo, porque o nosso horário de programa já está se acabando. 1 Reis 17. Então Elias, o tibista, dos moradores da cidade de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite, que estará diante do Jordão.
e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Então Elias então fez conforme a palavra do Senhor e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante de Jordão. E os corvos lhe traziam pão. É muito forte isso, hein, Lucas? Se você quiser comentar essa palavra também, fiquem à vontade. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que passou os dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva naquela terra. É muito interessante, irmãos, essa palavra, porque Acabe, todos sabem, fazia tudo aquilo que não era justo aos olhos do Senhor. Ele adorava e levantava altares para outros deuses, para Baal. E ele falava o que para os seguidores dele? Que Baal era o dono da fertilidade, era o dono da chuva, era o dono do tempo. E ali Deus falou, ele falava que é Baal que é dono do tempo. Então ele mandou Elias dizer para o povo, a partir de hoje não chove nesse lugar. O interessante que eu vejo aqui, Lucas, é que a chuva ela vai parar para o crente, para quem não é crente, ela vai parar para todo. A pandemia vem para tudo, para todos nós. A pandemia veio para todos nós. O frio, a chuva, o inverno, o calor, vem para todos nós. Mas aqui, nessa palavra está dizendo, mesmo que venha chuva, mesmo que alague a sua cidade, mesmo que alague o seu carro, eu darei estratégia para essa água não te afundar. Eu darei estratégia para não acontecer o pior com você. E é engraçado que Deus faz o corvo levar comida para Elias. É muito interessante isso. Ele vai levar comida. A água já estava ali no ribeiro. Não chovia para ninguém, mas ele estava ali do lado do ribeiro. E é interessante também falar, Lucas, que o quê? Depois que secou totalmente o ribeiro, Deus mandou ele para outro lugar. E aonde ele foi? Ele foi lá para Sarepta. Encontrou uma viúva. Aquela viúva que estava no portal da cidade, logo na entrada. A Bíblia vai dizer aqui, em 1 Reis 8 e 9, então veio a palavra do Senhor dizendo, levanta e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que ordenei uma viúva ali que sustente. A viúva não tinha nada, Lucas. O empresário sustenta ele. Meu Deus do céu. Ela só tinha uma farinha, ela não tinha mais nada, ela não tinha o que fazer um bolo. É Deus falando para mim e para você, não vai faltar azeite na panela, não vai faltar azeite, não vai faltar farinha na sua panela. E o que eu entendo nessa palavra é muito interessante quando você termina ela, quando você olha para frente, aquela viúva que serviu ao Senhor, que serviu o profeta, que serviu aquele que serve ao Senhor, o filho dela está quase morrendo. Aliás, o filho dela praticamente morreu. E ele chega para Deus, ele chega para o servo Elias, ele chega para Elias, Lucas, e fala, o que eu tenho contigo? Eu venho aqui te servir. Senhor, eu sou a tua serva, servi o seu profeta, o teu filho que você me pediu, e agora o meu filho está morrendo. Ei, irmãos, a sua família não morrerá, porque quem serve ao Senhor, quem entrega lá no altar, quem serve ao Senhor com todo o coração, quem entrega tudo no altar, tudo nos pés do Senhor, Ele não vai deixar. Aquilo só foi mais um testemunho que Deus falou, esse é meu servo, esse é minha serva, nada vai acontecer de pior com você e com a tua família.
Nada vai acontecer de pior. Ele pode estar doente, ele pode estar acamado, ele pode estar numa cama, mas eu, o seu Deus, oh, aleluia, 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 vai levantar, vou levantar assim como levantei, através do meu profeta Elias, do meu filho Elias, aquele filho da viúva que estava doente, Lucas. O corvo levava comida para Elias. A pergunta que eu te faço, por que o corvo não comia? Meu Deus do céu. Por que o corvo não comia? Porque Deus falou que era para Elias. Não era pro corvo. Não, aquilo que é pra gente é pra gente. Pode até estar na mão de outra pessoa, mas é nosso. Aquilo que Deus preparou pra gente é pra gente. Meu Deus do céu, cara. Aquilo É que forte Deus preparou isso, pra gente né? é pra gente. É forte. Então nós deixamos essa palavra, né? Eu, Pastor Lucas, essa palavra para todos que estão nos ouvindo. E eu creio que vai ser bênção. Nos acompanhe toda quarta, às 7 horas da noite. Cada quarta-feira, ou terá um assunto específico, ou terá um convidado, mas quem vai ganhar? Quem vai ganhar em sabedoria, na palavra, numa compra de algum carro? Semana que vem eu quero falar de sentimentos, isso serve para todo mundo, quem está comprando e quem está vendendo, porque tudo também é sobre pessoas, sobre sentimentos. Então, nos acompanhem toda quarta-feira, às 7 horas no YouTube. Esse foi o primeiro programa aqui da Nova Aliança, porque a Nova Aliança tem um propósito e tem um compromisso com você. E eu dou aqui um abraço a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão nos seguindo. Até semana que vem. Nova Aliança, uma aliança com Deus, uma aliança com você. E só para não esquecer, a Nova Aliança já passou de 1.000 seguidores. Oh, glórias! Já passou de 1.000 seguidores. Mas acabou de chegar? E vai crescer muito mais. Oh, glória! A meta é 1 milhão. Fico feliz e está profetizado. Fechado. Nova aliança, uma aliança com Deus, uma aliança com você.